Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instalações Prediais. Aqui quem fala é o professor Renan e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre instalações prediais elétricas. Então nós daremos sequência a todas as outras aulas que nós trabalhamos anteriormente. Primeira aula falamos bastante sobre todas as instalações de uma forma generalizada. Aula 2 e aula 3, trabalhamos um pouquinho as partes das instalações hidrossanitárias, toda essa parte hidráulica, água fria, água quente, esgoto. E agora na aula 4, falaremos especificamente a respeito das instalações prediais elétricas. Pessoal, hoje nós iremos conversar sobre os seguintes tópicos, que são aqueles que estão divididos no capítulo 4 do livro de vocês. Instalações prediais elétricas, falaremos um pouquinho aí sobre os panoramas gerais, componentes das instalações prediais em baixa tensão, depois a interface dos componentes das instalações elétricas com o projeto arquitetônico e a interface dos componentes das instalações elétricas com os sistemas construtivos. Depois de ter abordado esses 4 tópicos, nós fecharemos a nossa disciplina falando um pouquinho sobre o projeto das instalações prediais elétricas e o projeto arquitetônico. E aí faremos o fechamento deste conteúdo desta parte do livro de vocês, beleza? Pessoal, dá uma olhadinha aqui então. Vamos começar com o nosso primeiro tópico. Vou pedir para o pessoal da produção tirar eu aqui da câmera para mostrar para vocês o nosso primeiro então. Vamos lá. Falaremos sobre instalações prediais elétricas. Este é o nosso primeiro assunto. O que nós podemos falar a respeito desse assunto? Para entender um pouquinho sobre instalações prediais elétricas, a gente precisa conversar sobre a energia elétrica. E hoje nós sabemos o quê? A energia elétrica, ela é um facilitador. Imagina há 200 anos atrás, quando a energia ainda estava em processo de descoberta, quando ainda haviam estudos a respeito disso. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo então. Imagina 500 anos atrás, quando o Brasil estava sendo descoberto. Não havia energia elétrica. Muito provavelmente, o pessoal passava as noites com a iluminação de luz de velas, iluminação natural, proveniente aí da Lua, onde nós tínhamos, por exemplo, noites mais escuras, quando a Lua estava numa fase aí diferente, noites mais claras, quando a Lua estava numa fase de lua cheia, e a iluminação era completamente a luz de velas dentro das residências, por exemplo. Fora isso, nós não tínhamos os equipamentos elétricos que nós temos hoje, não tínhamos as facilidades que nós temos hoje. Não existia um fogão para esquentar comida, não existia um chuveiro com uma resistência para esquentar a água do nosso banho. Então nós entendemos que a energia elétrica, além dela ter diversas vantagens, além dela ter diversos benefícios, ela age como facilitador. Ela facilita e muito a nossa vida. Sua existência, ela necessita de uma complexa rede de elementos. Nós vimos lá na primeira aula o quê? Energia elétrica é produzida lá na usina geradora, onde nós podemos ter diversos tipos de usinas. Podemos ter uma usina hidrelétrica, podemos ter uma termoelétrica, podemos ter uma usina nuclear, uma usina eólica, uma usina solar e assim sucessivamente. Então nós temos diferentes formas de gerarmos energia. Tá, mas por que eu estou conversando sobre tudo isso com vocês? Nós precisamos entender o seguinte: um projeto adequado, bem dimensionado e devidamente calculado é o que garante o alcance dos objetivos de tais elementos. Toda essa rede complexa de elementos que constituem aquilo que vai levar a energia elétrica para as nossas residências, para o nosso trabalho, ela necessita de um projeto adequado, ela necessita de um dimensionamento adequado. Então ela vai precisar de componentes ali dentro que precisam ser calculados, que precisam ser dimensionados, que precisam ser específicos para garantir o bom funcionamento dessa rede, desse sistema. E é muito importante que a gente entenda tudo isso em nossa aula de hoje. Vamos lá então. Quando eu falo em energia elétrica, o que vem na sua cabeça? Você sabe o que é a energia elétrica? Como que a gente define energia? Pessoal, a energia elétrica ela vem de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Se tratando apenas de energia, a gente pode fazer essa relação com o trabalho. Tudo aquilo que está gastando energia, que está transferindo energia, que na verdade está movimentando algo, que está realizando trabalho, a gente pode definir como energia. Além disso,
Quando a gente trabalha com energia elétrica, especificamente, precisamos falar de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons. Então imagine o seguinte, você tem um ponto A e você tem um ponto B. Quando que você vai ter a movimentação de um ponto a outro de elétrons? Quando você tem uma diferença de potencial entre esses pontos e quando você tem um fluxo ordenado de elétrons. Então você tem elétrons indo de A até B, de forma ordenada. Quem que faz esse ordenamento? Quem é responsável por garantir esse fluxo ordenado? A tensão elétrica. Ela é como se fosse uma força que empurra e organiza os elétrons. É como se fosse uma mãe colocando os filhos para fazer uma tarefa dentro de casa, por exemplo. A mãe que organiza, a mãe que empurra os filhos, que ordena isso de maneira organizada. É um exemplo meio bobinho, eu sei, mas dá uma olhadinha na figura que está no livro de vocês. Ó. Eu tenho uma tensão elétrica, eu tenho alguma coisa empurrando esses elétrons de forma organizada e ela transforma tudo isso em uma corrente elétrica. Entendido isso, a gente consegue dar sequência nos conteúdos que a gente tem para trabalhar então. Qual que é o próximo tópico? Pessoal, falaremos agora a respeito de potência elétrica. Este é um assunto muito essencial para a nossa disciplina. A potência elétrica, ela pode ser definida como a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Então nós estamos trabalhando com energia por unidade de tempo. Dá uma olhadinha na fórmula. Ó. A fórmula da potência é o quê? Potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Geralmente essa potência é calculada em watts. A tensão ela é em volts, a corrente elétrica é em ampere. Então a gente meio que tem o volt-ampere, né? Mas por que watts? Pessoal, essa potência que a gente está calculando é denominada de potência aparente. Potência aparente é a soma de duas potências, a potência ativa e a potência reativa, ok? Então geralmente essa potência ativa é em watts, potência reativa em volt-ampere, ou se vocês quiserem, a sigla VAR, que pode também ser trazida para vocês como VA. Dá uma olhadinha aqui então nesse quadro presente no livro de vocês. Ele traz exemplos de equipamentos que transformam, no caso aí do liquidificador, da furadeira, aquele movimento de motores em potência mecânica. O liquidificador faz isso. A furadeira faz isso, a parafusadeira faz isso, tá? Então, todo equipamento capaz de transformar esse giro em potência, ele está fazendo isso. E aí a gente está trabalhando com potência ativa, né? Mesma coisa para um chuveiro elétrico, para uma torradeira, tá? Ele transforma aquela forma de energia térmica em potência térmica, né? E a potência luminosa, ela transforma a intensidade de luz. Na verdade, ela é o resultado da transformação da intensidade de luz, né? Potência luminosa é isso. Então, a gente consegue enxergar isso em lâmpadas, tá? E equipamentos é responsável por iluminar. Beleza, então a gente falou de potência aparente. Vimos que ela é igual à potência ativa mais a potência reativa. De onde que vem a diferença entre VAR, entre VA e watts? É aqui que entra o fator de potência. O fator de potência é como se ele fosse uma espécie de correção. Ele é um número pelo qual a gente multiplica a nossa potência para corrigi-la, entre aspas. Por quê? A potência ativa, pessoal, ela é uma parte da potência aparente. E essa parte ela é transformada em potência luminosa, potência térmica e potência mecânica. Então nós vimos isso. A potência ativa ela tem essa parte luminosa, ou térmica, ou mecânica. Então depende do equipamento, depende mais ou menos daquilo que nós estamos trabalhando. A diferença entre as potências ela é chamada de fator de potência. Por isso que eu disse correção entre aspas, não é bem isso. Mas vamos lá. O livro de vocês traz para vocês essas duas informações. Ele diz o quê? Potência aparente é igual a potência ativa mais a potência reativa. A soma dessas duas potências nos resulta na potência aparente, que é mais que o livro traz. Ele diz que a potência ativa, seja mecânica, seja luminosa ou seja térmica, ela nada mais é do que um fator de potência vezes essa potência aparente. Mas quem é esse fator de potência? Qual é o valor desse fator? Como que eu faço para calculá-lo? Ou então como eu utilizo esse fator em meus cálculos? Dá uma olhadinha aqui na imagem de baixo. Ó. O fator de potência ele basicamente tem dois números.
ele é utilizado em duas situações. Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com iluminação, esse fator de potência é igual a 1. Então, nesse caso, a gente vai ver o quê? A potência ativa nada mais é do que a própria potência aparente. Para a iluminação, quando estivermos trabalhando com tomadas de uso geral, ou seja, tomadas generalizadas, a gente já vai conversar sobre isso, aí a gente utiliza um fator de potência igual a 0,8, como se fosse 80%, né? Vamos entender a partir de um exemplo, que é o mesmo exemplo que está no livro de vocês. Ó, dá uma olhadinha aqui. Temos uma potência de iluminação total de 500 VA, 500 VA, e queremos saber o valor da potência ativa da mesma em watts. Ou seja, eu quero pegar essa potência de iluminação e transformar em watts. Como que a gente faz esse cálculo? É simples. Nós sabemos o quê? Que 500 VA, que é a nossa potência de iluminação, vezes o nosso fator de potência, vai ser igual a quanto? Eu vou multiplicar esse número por 1. Vou multiplicar 500 VA por 1. Isso vai me resultar 500 volts. Ou seja, a minha potência de iluminação vezes o meu fator de potência é igual a quem? A minha potência, ó, vou até voltar aqui para vocês verem, ó, ativa. Então, a minha potência aparente que foi dada vezes o meu fator de potência é igual à minha potência ativa. Vamos lá de novo para frente, ó. 500 VA vezes 1 igual a 500 watts. Opa, mas de onde veio esse 1 mesmo, professor? Aparelhos que possuem resistência, pessoal, chuveiro, torneira, lâmpadas incandescentes, fogão, etc. A gente também usa o 1, tá? Além dos aparelhos de iluminação. Quando que a gente não usa? No caso de uma TUG, se fosse uma tomada de uso geral, vamos supor que ela tivesse aí um total de 5.500 VA. Aí o fator de potência ele se manteria 1? Não. Aí nós precisaríamos utilizar outro valor, que no caso é o 0,8. Então como que ficaria essa potência? 5.500 VA vezes 0,8, 4.400 watts. Então nós temos aí um valor diferente, tá? Todas as vezes que estivermos trabalhando com tomadas de uso geral, utilizamos o fator igual a 0,8. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência então no nosso conteúdo, ó. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito do fornecimento de energia elétrica. Como que funciona? Como que a energia elétrica chega na nossa residência, chega na nossa casa, chega no nosso trabalho? Como que ela faz parte do nosso dia a dia? Primeiramente, pessoal, essa energia ela é produzida nas usinas geradoras de energia. Então nós podemos ter uma usina termoelétrica, nós podemos ter uma usina nuclear, Desculpa, usina não, nós podemos... pode ser uma usina, né, no caso, beleza. Vamos trabalhar com essa palavra também. Mas nós podemos produzir, então, nas hidrelétricas, nas termoelétricas, podemos ter aí um conjunto de equipamentos que constituam uma usina solar, uma usina eólica e assim sucessivamente, tá? Essa energia, ela pode ser produzida de diferentes formas. Hoje, dentro do cenário brasileiro, o que nós sabemos? A principal usina geradora de energia é a hidrelétrica. Então nós temos aí um país de dimensão continental, o Brasil ele é um país muito grande, né? Todos nós sabemos disso, e nós temos muita água. E esse potencial energético proveniente da água, ele é muito aproveitado dentro do nosso território, tá? Então, se eu não me engano, quase 2/3 da energia, vocês encontrarão essa informação em sites oficiais, tá? Ele é produzido a partir de hidrelétricas. Mas nós temos também outras formas de produção de energia elétrica. Tá, mas por que isso é importante? Porque o fornecimento de energia elétrica, ele acontece desde a sua produção lá na usina. Então ele é produzido em alta tensão, e aí ele vai passar por usinas de distribuição, usinas aí de transformação, até chegar em nossas residências, onde a energia chega a baixa tensão, ok? Então, todo esse percurso de produção, distribuição, transformação, distribuição de novo, transformação, até chegar na porta da nossa casa, até chegar lá no poste com o medidor, isso constitui os processos aí, ou então as fases do fornecimento de energia elétrica. Beleza. Então, ele sai de alta tensão, onde ele é produzido, e ele vai para baixa tensão, onde essa energia é consumida. Por que produzida em alta tensão e por que ela vem para baixa tensão? Isso ajuda a baratear o custo
Então esse processo de transformação ele ajuda muito a baratear o custo. E baixa tensão, porque ela vai ser utilizada aí de maneira devida, né? Com relação ao padrão de fornecimento de tensão. Se a ligação for monofásica, o que a gente precisa saber? Ela vai ser feita em 2 fios. Então nós teremos um fio fase, uma fase e um neutro. Se a ligação for... e aí detalhe, né? Geralmente a tensão é 127 volts, aquilo que a gente conhece aí usualmente como 110, tá? E ela vai comportar aí até 12.000 watts de potência. Quando a ligação for bifásica, a gente vai ter uma ligação feita em 3 fios. 2 fases e um neutro. A tensão ela pode ser tanto 127 quanto 220 volts, famoso 110 ou 220. E aí a gente já trabalha com uma potência que vai de 12.000 a 25.000 watts. E temos também a ligação trifásica. Ela já é feita em 4 fios. 3 fios fases e um neutro. E a tensão 127 220 volts também, porém nós já trabalhamos com potências de 25 a 75.000 watts. Aí você vai perguntar assim para mim, Renan, mas quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro? Vai depender, pessoal, do projeto. Vai depender dos equipamentos elétricos que a gente tem naquela residência, que nós temos naquele local de trabalho, que nós temos naquela edificação. Então é tudo isso, é esse conjunto de equipamentos, esse conjunto de potências de cada equipamento que vai determinar qual que vai ser o padrão de fornecimento de tensão, ok? Vamos dar sequência então. Vamos conversar agora um pouquinho sobre componentes das instalações prediais elétricas em baixa tensão. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como que é feita a instalação elétrica? Então a gente sabe que a energia é produzida lá na usina, ela passa por uma grande gama aí de equipamentos, né, de outras usinas, ela é transformada, ela é distribuída, ela vem até a residência ou até o ponto de consumo. E como que é feita a instalação? Primeiro precisa ser determinado o tipo de fornecimento, é o que a gente acabou de conversar. É monofásico? É bifásico? É trifásico? Então primeiro a gente precisa determinar isso, qual que é o tipo de fornecimento. Segundo ponto, preciso definir o padrão de entrada. Já a gente conversa um pouquinho sobre isso, aguenta aí. Depois, a concessionária vai lá e faz uma inspeção no local. Então, se nós pensarmos a termos de Paraná, a gente pensaria na Copel, tá? Se você é de um outro estado, você tem aí uma outra companhia de energia para você analisar, mas é a concessionária responsável aí pelo estado que vai fazer essa inspeção. Além da inspeção, o que a concessionária também faz? Instalação e ligação do medidor e do ramal de serviço. Então ela vai lá, inspeciona, fala, beleza, tá ok, é isso mesmo, não está faltando nada. Instala um ramal de serviço e um medidor de energia elétrica. Geralmente é aquele poste que fica ali na frente da residência, tá? Feita essa instalação por parte da concessionária, o que acontece em seguida? A energia ela sai do medidor e por meio do circuito de distribuição, ela é levada até o quadro de distribuição. Então imagine o seguinte, a energia sai do poste, né? Ela entra dentro da residência, ela tem todo um circuito de distribuição e ela vai para o quadro geral de energia. Do quadro geral, ela vai para os demais circuitos que nós temos dentro da residência. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho, a gente vai entender melhor esse processo. Fiquem tranquilos. Vamos entender então o que é cada equipamento, o que é cada componente desse sistema, né? Das instalações prediais elétricas de baixa tensão. O primeiro deles, talvez o mais importante, depende muito aí da concepção de autores ou então da visão que vocês possuem, é o quadro geral de distribuição, cuja sigla é o QGD. Toda vez que você vê lá QGD no projeto elétrico, é o quadro geral de distribuição. Qual que é a função desse quadro? Ele é o centro de distribuição de toda a parte elétrica, tá? Dele vão partir os circuitos que vão alimentar as lâmpadas, que vão alimentar as tomadas, sejam essas de uso geral ou uso específico, tá? E vão alimentar os demais aparelhos elétricos. Então, tudo que diz respeito aí à eletricidade, tudo que vai usar a eletricidade de uma edificação, vai partir do quadro geral de distribuição. Temos os disjuntores. Os disjuntores são peças que vão ficar dentro do nosso quadro geral, né? E qual que é a função do disjuntor?
dispositivos de proteção que desligam caso a energia solicitada seja superior à capacidade do circuito dimensionado. De repente, onde você mora já aconteceu de você estar tomando banho e do nada fica frio. Aí alguém grita lá em algum canto da casa, oh, caiu a chave. É mais ou menos isso que acontece, tá? O que significa isso? O disjuntor ele foi acionado, ele foi desligado, porque a energia solicitada é superior à capacidade do circuito. Então ele faz isso para proteger o circuito, ok? Para evitar aí que algo ruim venha acontecer. Então essa é a principal função do disjuntor. Ele é uma pecinha, ele lembra uma chave, né? Ele vai ter um botãozinho que vai para cima e para baixo, e ele desliga automaticamente para evitar que você tenha aí uma solicitação maior do que aquilo que o seu sistema comporta. O que mais que a gente tem? Circuito de distribuição. O que é o circuito de distribuição? O que compreende isso? Ele é um conjunto de equipamentos e condutores que estão ligados entre o quadro medidor e o quadro geral de distribuição. Ou seja, a gente está falando de um conjunto de equipamentos que estão ligados com o poste, lá na rua, onde a gente tem o medidor, né, cuja instalação foi feita pela concessionária, e ele vai até o quadro geral, tá? Então, o circuito de distribuição são todos os equipamentos presentes entre esses dois. Quadro de medição, né, quadro medidor, e quadro geral de distribuição. O que mais que nós temos? Circuito terminal. O circuito terminal é o quê? Ele é um conjunto dos equipamentos e condutores que saem do quadro geral de distribuição e alimentam diretamente as lâmpadas, as tomadas, tá? Seja TUG ou seja TUI, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico. Então, beleza. O que eu sei? O circuito, vamos voltar aqui rapidinho. O circuito de distribuição é aquele que sai do quadro geral e vai até o quadro de distribuição. Logo, o circuito terminal é aquele que sai do quadro de distribuição e vai até os pontos aí de utilização, lâmpadas, tomadas e assim sucessivamente. Segundo a BNT-NBR 5410 de 2004, que é a norma referente aí às instalações prediais elétricas, nós temos alguns parâmetros que precisamos seguir quando formos dimensionar um projeto elétrico. Seja vocês que forem dimensionar, seja algum outro projetista, algum outro profissional dessa área. Existem parâmetros a ser seguidos. Que parâmetros são esses? O primeiro deles, eu preciso elaborar ou então projetar circuitos separados para a iluminação e para as tomadas de uso geral. Então é interessante que esses circuitos sejam separados, tá, pessoal? Faz um circuito para a iluminação, faz um outro circuito para as tomadas de uso geral. O que mais? Qual que é um outro parâmetro importante? Um circuito independente para cada equipamento cuja corrente for maior ou igual a 10 A. Então, se você tem um equipamento elétrico lá na residência e ele necessita de uma corrente elétrica cujo valor dessa corrente seja superior ou igual, seja pelo menos 10 A, você precisa ter um circuito só para esse equipamento, tá? Isso é exigido pela norma. E aí aqui entra num ponto bem interessante da gente conversar. A norma é uma lei? Não. A norma não é uma lei, tá? Toda norma brasileira que é elaborada pela ABNT, ela não é lei. O que significa o quê? Você não possui obrigatoriedade de aplicar. É verdade, não é uma lei. Só que a norma, ela tem força de lei. Então isso é muito interessante da gente entender. Ah, mas o que significa isso? Não é uma lei, só que tem força de lei. Significa que amanhã ou depois, vamos entrar numa situação hipotética. Você faz lá o projeto elétrico e você não segue as recomendações dos parâmetros. Se amanhã ou depois der um problema, você é responsabilizado por esse problema, porque você tinha um documento orientando como aquilo deveria ser feito. Você tinha um parâmetro, você tinha uma orientação de algo normatizado e você não seguiu. Então ela tem força de lei, tá? Então sempre, alunos, sigam aquilo que está recomendado nas normas, trabalhem de acordo com as normativas, tá? São importantes, elas foram elaboradas por um motivo. E é interessante a gente entender isso e sempre seguir aquilo que é normatizado. Vamos lá então. Precisamos também elaborar circuitos exclusivos para todas as tomadas de uso específico. Quais equipamentos necessitam tomadas de uso específico, professor? Chuveiros elétricos, ok? Aparelhos de ar-condicionado,
fornos de micro-ondas, dependendo também alguns fornos elétricos, tá? Então, quando o equipamento ele possui uma potência um pouquinho mais elevada, é interessante que você tenha uma tomada de uso específico. Onde eu encontro informações se esse equipamento precisa ou não? A norma. A norma trará alguns parâmetros e alguns exemplos se o equipamento necessita ou não de uma tomada de uso específico, ok? Com relação aos condutores elétricos, pessoal, ele é o conjunto, ou então ele é composto por todos os fios e todos os cabos, tá? Então, os condutores elétricos são os fios e são os cabos que alimentarão o nosso sistema, que farão parte do nosso sistema elétrico. Eles são produzidos em cobre, tá? E eles são envoltos geralmente em PVC. Então você tem lá no interior o cobre, né? Que é um material aí, um excelente condutor elétrico, por isso ele é utilizado com essa finalidade, ele conduz muito bem a eletricidade e ele vai ser envolto em PVC para dar proteção, para evitar que você tenha aí alguns problemas, de repente tomar um choque elétrico, tá? E ele vai proteger muito bem esse sistema. O diâmetro ou bitola, vocês podem ouvir esses dois termos, tá? Geralmente vocês vão no dia a dia de obra, por exemplo, é utilizado bitola, mas diâmetro é a mesma coisa. O que é isso? Ele determina a capacidade de condução, ou seja, o tamanho desse diâmetro ele vai determinar a capacidade de condução desse fio, desse cabo, que depende da tensão da rede, então você precisa dessa informação, e da quantidade e tipos de equipamentos instalados. Pensa comigo, se você tem mais equipamentos, se você tem uma tensão maior, você precisa de um diâmetro maior. O diâmetro maior ele vai comportar uma maior capacidade de carga, entre aspas. Beleza? Então, para determinar qual que é o diâmetro, você precisa dessas informações. O que mais que a NBR 5410 de 2004 diz para nós? Ela recomenda o quê? Que cada fio ou cada condutor ele tem uma cor específica. Por que eu vou trabalhar com cores diferentes? Isso facilita a instalação e facilita a manutenção do meu sistema. Eu consigo identificar com maior facilidade qual que é a finalidade daquele circuito ali. Vem cá para entender um pouquinho. Ó. Retirei essa imagem também no livro de vocês. Ela foi adaptada da própria norma, da própria NBR. Então, por exemplo, toda vez que a gente for dimensionar um fio terra, um condutor ou fio terra, é interessante que ele tenha ou a cor verde ou a cor verde amarelo. Qual que é a finalidade do condutor terra ou do fio terra? É um condutor ligado às hastes cravadas na terra quando realizado o padrão de entrada. Esse condutor acompanha todos os circuitos com a função de proteger os equipamentos contra sobrecargas elétricas e os usuários contra possíveis choques elétricos. Renan, mas na casa onde eu moro, o eletricista quando foi fazer lá, ele não fez o aterramento, ele não colocou um fio terra. Muito cuidado. Não está devidamente protegido, tá? Condutor ou fio neutro, geralmente utiliza-se a cor azul claro. Pelo menos é o que a norma recomenda, tá? É um condutor que ele não possui tensão, por isso fio neutro, né? Ele não está carregado. Quando o condutor ou fio for fase, lembra que a gente comentou monofásico, bifásico, trifásico, uma fase, um neutro, duas fases, dois neutros, três fases, três neutros? Quando for um fio fase, onde há tensão ou de 127 ou de 220 volts, ou então há diferença de potencial, você utiliza geralmente a cor vermelha, tá? Na linguagem de obra, é o condutor que possui carga. Legal? Precisa ser vermelho? Não. Ou qualquer outra cor, com exceção de azul, verde ou verde e amarelo. Por que exceção de azul, verde ou verde e amarelo? Porque a gente acabou de determinar o quê? Que o azul vai ser o fio neutro e o verde ou verde e amarelo vai ser o fio terra, tá? E aí, por fim, quando o condutor for retorno, você utiliza a cor preta. O que seria isso? Nas instalações de iluminação, ele é o condutor que liga o ponto de luz à tomada. Ao adicionar a tomada, fecha-se o circuito e a lâmpada acende. Beleza. Aí você vai falar assim para mim, Renan, mas isso sempre acontece nas obras? Nem sempre, tá, pessoal? Mas é o que a norma recomenda. Vocês concordam comigo que se eu tiver diferentes cores para representar diferentes condutores, não fica fácil enxergar? Imagina que maravilha, você chega lá no canteiro, chega lá na edificação e fala assim, opa, tem um azul claro aqui. Eu sei que esse aqui é o fio terra. Tem um vermelho, eu sei que provavelmente é o condutor fase, né?
Opa, tem um verde ou verde e amarelo. Na verdade, verde, verde e amarelo seria o terra, né? O azul seria o neutro, né? Me embolei aqui. Mas imaginem, seria muito mais fácil a gente conseguir fazer essa identificação. Isso tanto para nós quanto para quem for fazer uma manutenção, para quem for fazer uma inspeção da nossa rede elétrica. Então é interessante sim seguir as normativas, ok? Com relação aos tubos e mangueiras, pessoal, qual que é a função? O tubo, também conhecido como eletroduto, ele conduz os fios e cabos até os pontos de utilização. Então, dentro das nossas paredes, seja essa parede de diferentes materiais construtivos, a gente vai conversar sobre isso mais para o finalzinho da nossa aula, a gente precisa passar uma tubulação que vai proteger ou conduzir os fios e cabos até os pontos de utilização. Essa é a função dos tubos, também conhecido como eletrodutos. Aí você vai falar assim para mim, mas a gente pode utilizar também as eletrocalhas. Perfeito. O eletroduto ele vai correr por dentro das paredes, geralmente, né? A eletrocalha, ela costuma correr acima aí do gesso, ou então abaixo da laje, né? A função é a mesma, tá, pessoal? Conduzir os fios e cabos até os pontos de utilização. Tanto tomada quanto pontos de iluminação. Como eu acabei de falar para vocês, os tubos eles protegem os condutores contra ações mecânicas, tá? Contra porrada aí, contra batida, né? Corrosão e também superaquecimento. Então é muito importante a gente utilizar os tubos aí ou as mangueiras para estar fazendo essa condução de fios e cabos, tá? É importantíssimo. Temos também as caixas de passagem. Caixa de passagem, ela pode ser plástica, ela pode ser metálica, ela é o quê? O que é uma caixa de passagem? Ela vai acomodar os interruptores, vai acomodar a tomada e vai acomodar os pontos de luz. Ela pode ser tanto embutida dentro da nossa parede, bem como ela também pode ser sobreposta. Professor, mas eu já vi uma caixa de passagem no piso. Pode ser também, né? Se for uma especificação de projeto, se for algo mais específico, você pode ter também, tá? Dá uma olhadinha aqui. Tem as tomadas também. Eu já estava pensando numa imagem que vai vir daqui a pouquinho, mas olha lá, ó. As tomadas permitem a captação da tensão alimentadora de um circuito, né? Então a tomada está lá na parede, você vai lá e liga um carregador de celular, por exemplo. Então a tomada é o que permite que esse carregador capte a tensão alimentadora do nosso circuito. Para que você possa carregar o seu elétrico, né? Você precisa dessa tomada. Elas podem ser tanto de uso geral, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Então tomadas para quase todos os tipos de equipamentos, ou elas também podem ser tomadas de uso específico. Então eu tenho equipamentos específicos que necessitam aí de tensões diferentes, ou então potência diferente, ou então necessita aí uma corrente elétrica maior, né? Então eu preciso dessas tomadas, destinadas a equipamentos específicos. Ar-condicionado, chuveiro elétrico, forno de micro-ondas e assim sucessivamente, tá, pessoal? Existe uma quantidade mínima a ser instalada em uma residência, isso é muito importante que a gente saiba. Então nós temos aqui nessa primeira imagem, ó, a imagem da esquerda, né? Um padrão de entrada e distribuição de energia. E nós temos depois na imagem da direita um quadro geral de distribuição e disjuntores. Então, ó, é muito interessante que você perceba que o quadro é todo esse equipamento que você está vendo, e os disjuntores são meio que essas teclas que se assemelham a interruptores, ok? Então dá uma olhadinha no que eu falei antes para vocês, ó. A energia vem, passa pelo transformador ali no poste, e nós temos um ramal de ligação. Olha o quadro medidor ali logo abaixo do poste. Lembre-se o quê? Do quadro medidor até o quadro geral de distribuição, eu tenho um circuito de distribuição, não é verdade? E aí, do quadro de distribuição para os pontos de utilização, eu tenho os circuitos terminais, que foi aquilo que a gente conversou agora há pouco. O que mais que eu preciso prestar atenção? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Quem que é esse tubo amarelo? É o eletroduto, também conhecido como tubo ou mangueira. Olha só a caixa de passagem embutida ali na parede, ela também poderia ser sobreposta, né? Olha só os fios ou condutores ali, ó. Eu tenho o verde, que seria o terra, eu tenho o azul, que seria o neutro, e eu tenho o vermelho, que seria o fase. Então, ó, de acordo aí com as recomendações da norma. Mas é assim que fica na residência? Não. Nós temos geralmente uma tomada, que é composta por um espelho, a nossa proteção ali, e a própria tomada, que vai permitir que a gente faça o uso. Poderia ter também um interruptor, tá bom? Poderia ter também, no caso, se fosse no teto, um ponto que fosse alimentar diretamente uma lâmpada. Com relação à interface dos componentes das instalações elétricas com o projeto arquitetônico, pessoal, o que a gente precisa saber
com relação a esse conteúdo. Dá uma olhadinha aqui, ó. A NBR 5140, ela traz exigências para o dimensionamento adequado e para o funcionamento. Então a gente não pode projetar de qualquer jeito, não podemos dimensionar de qualquer jeito. Precisamos cumprir algumas exigências. Quais exigências são essas? Nós devemos ter as tomadas de uso geral, né? Então existe uma quantidade mínima conforme o perímetro do cômodo. Então às vezes a gente se pergunta, quanto que eu tenho que ter de tomada aqui? Quantas tomadas eu preciso ter? Existe uma quantidade mínima, depende de qual cômodo é esse. Ah, é um quarto? É um banheiro? É uma cozinha? É uma sala? A gente vai analisar e vai ver o que a norma diz. As tomadas de uso específico, pessoal, elas são destinadas a equipamentos fixos e estacionários. Então eu preciso ver naquele cômodo se ele vai ter esse equipamento aí ou não. O que mais? Pontos de iluminação. Existe uma quantidade mínima conforme a área do cômodo. Então para saber se aquela lâmpada é suficiente ou não, eu preciso ver qual que é a área do meu cômodo. E com relação às alturas recomendadas, elas vão favorecer o uso adequado do meu equipamento. Então, às vezes vocês perguntam, qual que é a altura que eu tenho que deixar essa tomada? Qual que é a melhor altura? O que a norma recomenda, né? Depende. A gente já vai falar sobre isso também, ó. Então, eu trouxe esse quadro aqui presente no livro de vocês, que também foi adaptado da norma, tá? Então, por exemplo, se o cômodo ou dependência tiver uma área inferior a 6 metros quadrados, pelo menos uma tomada. Se for maior do que 6, pelo menos uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia ou similar, pelo menos uma tomada a cada 3,5 metros. Olha só como que difere. Num cômodo qualquer, eu precisaria de uma tomada a cada 5. Na cozinha, não. A cada 3,5. Por quê? Porque eu tenho mais equipamentos elétricos na cozinha. De repente tem lá um forno, um micro-ondas, uma batedeira, um mixer, um air fryer e assim sucessivamente, tá? Então a gente tem necessidade por mais quantidade de tomadas, uma cafeteira e por aí vai. Se for um subsolo, um hall, um corredor ou uma garagem ou sótão, pelo menos uma tomada. Ah, e se eu colocar uma só e o corredor for muito grande? Tudo bem, a norma está falando que é pelo menos uma. Você está atendendo a norma. O banheiro, ele é pelo menos uma tomada junto ao lavatório com uma distância de 60 centímetros do limite do box. Por quê? Estou longe do chuveiro ali, pelo menos 60 centímetros distantes, garanto uma certa proteção ali daquela tomada, né? E uma varanda, quando não instalada diretamente no local, a sua instalação deve ser próxima ao acesso desse cômodo. Ok. Isso com relação aos usos de tomada geral. O que mais que a norma nos diz? Com relação à potência média, né? Na verdade, isso aqui não foi adaptado da norma, mas a gente precisa analisar muitas vezes a potência média do nosso aparelho elétrico. E enxergar o consumo médio mensal aí para quê? Para ter uma noção de como dimensionar melhor esse sistema. Então é interessante você ter esse tipo de informação. Vamos pegar como exemplo um chuveiro elétrico de 5.000 watts. Potência média é 5.000 watts. Geralmente a gente toma banho todo dia, né? É o ideal, deveríamos tomar, né? Existem pesquisas que dizem que não, mas, pô, se tratando de um país tropical como o Brasil, é complicado não tomar. Mas aí também já vou fugir um pouquinho do foco. Mas, ó, geralmente utilizado todos os dias. Então, dias estimados de uso por mês, 30. Média de utilização, colocaram aqui como exemplo 40 minutos. Isso depende da quantidade de pessoas que a gente tem na residência. De repente tem uma pessoa que toma 2 banhos por dia, 2 banhos de 7 minutos, daria 15 no total. Então se a gente tiver 2 pessoas, 30 e por aí vai, tá? Qual que é o consumo médio mensal em quilowatt-hora? Seria de 100 kWh. É um consumo relativamente alto, né? Ah, vamos pegar uma geladeira então. Pô, a geladeira ela tem uma potência média de 80 watts. Olha a diferença de potência com relação ao chuveiro. Chuveiro 5.000, geladeira 80. Só que a geladeira fica ligada o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, né? Então você não tem uma média de utilização. Tudo bem, você abre e fecha a geladeira, você tem um gasto energético maior, você tem alguns picos ali. Olha só o consumo médio mensal, 30 kWh. Ainda assim, você utilizando todo dia, você tem um consumo médio mensal menor. Então existe essa diferença, tá? É interessante a gente se atentar a isso. Equipamentos elétricos possuem potências diferentes, possuem quantidade de horas diferentes que são gastas aí para utilizá-los. Então a gente precisa ter noção disso tudo na hora que formos dimensionar a nossa rede elétrica. Olha só o ar-condicionado, que é o primeiro e o segundo. Um ar-condicionado de 9.000 a 14.000 BTUs de janela e um split de 10 a 15.000 BTUs. A potência, ela também é alta. Só que mesmo... mas o uso também é alto. Dá uma olhadinha, ó.
Então, se eu tenho, por exemplo, potência de 700 a 800 watts, né, variando aí entre essa faixa, e o ar-condicionado for usado todo dia, olha o consumo médio mensal no final. É quase que o dobro do chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico ele é utilizado muito menos. Só que a diferença se encontra aí na potência, né, nos valores aí de potência média. Com relação à quantidade mínima para pontos de iluminação, pessoal. Ah, quantas lâmpadas eu tenho que ter nesse cômodo? Se qualquer ambiente, então, se não for um ambiente específico, se for um quarto, se for uma sala, pelo menos um ponto de luz no teto, de 100 VA de potência, né? Comandado por um interruptor de parede, pelo menos um. Se for um banheiro, eu preciso locar arandelas a uma distância mínima de 60 centímetros do box, se você for fazer uma iluminação por arandelas. Se for uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de luz de 100 VA. E se for uma área maior que 6 metros, né, geralmente a gente tem quartos aí que tem 10 metros, 12 metros quadrados, né, depende aí muito das características da residência. Você precisa prever uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros inteiros, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. O que significa isso? Se o quarto tem 6 metros, 100 VA. Ah, 8 metros, continuo em 6 VA. 10 metros, já tenho que ter uma de 100 VA mais 60 VA, beleza? Então, conforme for aumentando, você vai acrescendo. Ah, 100 VA seria uma lâmpada? Depende da lâmpada, lembrando que a gente está trabalhando com potência, ok? Alturas para tomadas, isso aqui também é muito importante, pessoal. O que a NBR 5140 recomenda? Se a tomada for baixa, ela vai ter de 20 a 30 centímetros. Se ela for média, de 100 a 130 centímetros. E se for uma tomada alta, de 180 a 220 centímetros. Sempre do piso acabado. Por que essa recomendação? Porque isso favorece o uso adequado do seu equipamento elétrico. É uma altura padrão e favorece o uso adequado. Ah, eu posso ter tomadas em alturas diferenciadas? Pode. Se for algo mais específico, se já tiver aquela determinação em projeto, você pode ter algo diferenciado. Com relação à interface dos componentes das instalações elétricas com o sistema construtivo. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Se for alvenaria convencional, você vai ter o embutimento dos eletrodutos e caixas de passagem. Eletroduto, aquela mangueira amarela, né? Ou tubo. Com relação à alvenaria estrutural, como que funciona a instalação? Você não pode ter interferência entre os projetos complementares. Os projetos eles são interligados. No caso da alvenaria estrutural, aquilo já precisa meio que ser pré-definido. Ah, aqui vai passar parte de tubulação hidráulica, aqui vai passar elétrica, aqui vai passar ar-condicionado, GAVAC, enfim. Então você precisa deixar isso muito bem estabelecido, porque você não pode ter interferência. Com relação às paredes leves, o que seria uma parede leve? Drywall, steel frame, wood frame, parede de isopor, dentre outras, né? Como que funciona? Você tem meio que uma liberdade um pouquinho maior para fazer a instalação desses sistemas. Eu vou mostrar para vocês uma foto, daqui a pouquinho vocês vão entender melhor, tá? E aí, o que a gente tem em mente? Uma parede leve, a interface dos componentes das instalações é de fácil execução e fácil manutenção. É diferente da alvenaria, você não precisa rasgar para passar ali. É diferente da alvenaria estrutural, que uma vez que você colocou é muito mais difícil de você mexer. Então é fácil execução e fácil manutenção, tá? E no caso das paredes de concreto armado, você tem que as instalações elétricas devem ser feitas durante a fabricação das placas, tá bom? Então lá na indústria, você já tem que determinar, ó, eu tenho que ter uma caixa de passagem aqui. Eu já tenho que ter um espaço aqui para minha tubulação. Então isso é feito antes, não é feito no canteiro. Vamos entender então. Primeira imagem aqui, ó, alvenaria com blocos cerâmicos, instalações de eletrodutos e caixa de passagem. Então como que é feito? Você vai lá, assenta os blocos cerâmicos, os tijolos de alvenaria, e você passa lá um equipamento para rasgar essa parede e depois passar aí os seus eletrodutos, né? E instalar as caixas de passagem. Então eu preciso rasgar, depois eu preciso cobrir tudo isso, aí eu preciso arrumar. Beleza? Então a gente tem aí um certo transtorno, digamos assim, para fazer numa alvenaria convencional. Se tratando de uma alvenaria com blocos de concreto, olha só por onde que passa a minha tubulação. Passa por dentro dos blocos. Ela meio que está na vertical, né? Então a gente tem aí uma certa facilidade em passar. Mas depois que eu coloquei essa parede, depois que eu reboquei ali, pintei, pô, fica muito mais difícil fazer uma manutenção, não é verdade? Até porque é uma alvenaria com bloco de concreto, então é bem mais complicado. E eu não posso ter interferência. No mesmo lugar que está passando uma elétrica, não é recomendado que você passe uma hidráulica, tá bom?
Com relação ao sistema aí de paredes leves, vamos pegar como exemplo o drywall. Olha só a facilidade, ó. Então eu tenho uma chapa ali de gesso acartonado, né? É isso que é o drywall, de fato. E aí internamente ele vai ter um revestimento. Então eu tenho lã de vidro, tem uma série de coisas que são colocadas ali dentro. Mas olha só como é muito mais fácil eu passar o eletroduto. Eu tenho muito mais liberdade para colocar esse eletroduto, eu não preciso necessariamente fazer com que ele seja, que ele tenha uma posição ali pré-definida, né? É interessante sim que você siga isso, né? Porque quando você determinar isso em projeto, se amanhã depois precisar ser feita uma manutenção, é muito mais fácil você determinar onde está. Mas existe uma certa liberdade dentro do drywall, por exemplo, tá? Então você consegue fazer uma manutenção melhor, fazer uma instalação de uma maneira facilitada, com menos sujeira também. E aí, por fim, ó, um exemplo da parede aí de alvenaria, né? Então, você, antes de executar essa parede, antes de você concretar, parede de alvenaria não, desculpa, parede de concreto, né? Antes de você concretar essa parede, ó, eu já tenho que deixar pronto ali. Já tenho que ter deixado o meu eletroduto passado, as minhas caixas de passagem, para você deixar exatamente onde vai ser esse ponto, tá bom? Então, depois que está definido, eu vou lá e posso concretar. Beleza. Por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho do projeto das instalações prediais e o projeto arquitetônico. Na verdade, eu acho que depois desse tema a gente tem ainda mais um, mas vamos lá. O projeto elétrico ele é repleto de simbologias, ele tem vários símbolos dentro desse projeto. São representações dos elementos que estão contidos ali dentro. Lâmpada, tomada, interruptor e por aí vai. Então a nossa planta baixa ela vai ser uma distribuição elétrica geral. Vou ter disposição dos conduítes e condutores de suas bitolas, bem como o posicionamento das iluminações, das tomadas, interruptores, quadro geral de distribuição e potência de cada lâmpada e de cada equipamento. O que a norma nos diz? Ela vai trazer os símbolos gráficos apropriados que devem ser utilizados nos projetos elétricos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só o tanto de símbolo que eu tenho aqui. Se eu tenho uma tomada de força, tem que ser representada daquele jeito ali, uma tomada de luz, então você vai sempre olhar na norma. Tem tal tomada, tal iluminação. Como que eu represento? A norma traz a simbologia. Feito o levantamento da potência da iluminação, pessoal, número de tomadas de uso geral, número de tomada de uso específico e definição do número de circuitos, quando você for fazer o dimensionamento elétrico, aí você precisa traçar os circuitos que estão saindo do quadro geral até os pontos de tomada de iluminação. Tudo isso é colocado na planta baixa. Vamos entender então mais ou menos como que é. Dá uma olhadinha aqui numa planta baixa de um projeto elétrico simplificado. Eu tenho, pessoal, ó, um interruptor simples, representado ali pela letra S, presente ali onde eu circulei para vocês na imagem. Opa, aquilo é a representação de um interruptor simples. Ligou, acendeu uma lâmpada. Desligou, acendeu aquela lâmpada. Tenho também ó, um ponto de luz no teto. Dá uma olhadinha ali, ó. Olha o meu ponto de luz no teto. E aí percebo que eu tenho um 160, um 1 e um espaço vazio. O que significa isso? Ó? Já vou explicar. Tenho também o nosso quadro geral de distribuição, ó, pintado da cor preta ali. E aí vamos entender aquilo ali, ó. Opa, eu vou pedir para o pessoal da produção tirar da tela rapidinho para eu explicar isso para vocês, ó. Pessoal, o 160 indica para nós a potência da nossa lâmpada. O 1 é referente ao circuito elétrico dessa lâmpada. Ou seja, essa minha lâmpada que está presente no teto, ela faz parte do meu circuito número 1, tá? Eu poderia ter naquele espaço vazio uma letra representando, por exemplo, um interruptor de acionamento. Essa lâmpada do teto, ela acende pelo interruptor A. Mas você poderia ter, por exemplo, um trilho passando ao lado que acende pelo interruptor B. Entenderam? Então essa é a representação. O que a gente pode tirar como consideração final, como aprendizado dessa aula de hoje, né? Desse tema tão importante dentro da nossa disciplina? O projeto elétrico é aquele que vai garantir, quando provido de todas as informações necessárias à sua execução em bom funcionamento, a segurança dos usuários, tá? Pessoal, esse é um dos principais objetivos. O projeto elétrico precisa garantir a segurança dos usuários. Ele precisa de um monte de informação que não só garante a segurança, como também um bom funcionamento e a devida execução. Então eu preciso colocar lá a quantidade de tomada de uso geral, quantidade de tomada de uso específico, preciso saber as potências dos equipamentos que estarão dentro daquela edificação, tá? O que mais? É necessário conhecimento normativo para dimensionar devidamente as instalações elétricas. Então, eu não posso simplesmente falar, esse quarto aqui vai ter 10 tomadas, vai ter 50 pontos de iluminação. Não é assim que funciona.
existe uma recomendação normativa, né? E ter esse conhecimento é o que vai fazer com que vocês dimensionem devidamente e corretamente aquele determinado cômodo. Isso vai garantir uma maior satisfação do usuário, bem como o uso adequado. E por fim, o futuro da construção civil, pessoal, ele se encontra na racionalidade e na sustentabilidade. Todas as áreas correlatas, tá, que estejam relacionadas à construção vão passar por esse processo de racionalidade e principalmente sustentabilidade, sempre buscando utilizar materiais mais sustentáveis, gerar menos resíduos e buscar sempre uma maior eficiência energética também dentro das edificações. Isso é muito importante. Pessoal, para a gente fechar a nossa aula de hoje, então, vou deixar para vocês uma frase que eu encontrei muito interessante. Vou pedir para o pessoal da produção tirar da imagem para eu passar para vocês essa frase. Quem disse essa frase foi o Nikola Tesla, mas já eu vou ler ela para vocês. Ó. Então, lembrando, futuro da construção, racionalidade e sustentabilidade. Isso implica em menor custo, menor tempo e menor quantidade de materiais e resíduos gerados, bem como implica maior aproveitamento de materiais, maior economia, tanto de dinheiro quanto energética e satisfação do nosso cliente, do nosso usuário da edificação. Vamos lá então para a nossa frase para fazer o fechamento da nossa aula. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Nikola Tesla disse o seguinte uma vez: creio firmemente em uma lei de compensação. As verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao esforço e aos sacrifícios feitos. Ah, professor, mas quem foi Nikola Tesla? Vou deixar para vocês darem essa pesquisada aí, tá? Ele é como se fosse, entre aspas, o pai aí da corrente alternada. Então ele teve uma contribuição importantíssima nesse ponto aí de eletricidade, principalmente, energia elétrica, né? Assista o filme se você tiver tempo e disponibilidade, que se chama Guerra das Correntes, tá? Vai contar um pouquinho aí da história dele. Mas, pessoal, por hoje era isso. Agradeço a participação de vocês. Espero que vocês estejam aprendendo muito através dessa disciplina, que é fantástica. E vejo vocês na próxima aula, que será a nossa aula aí de fechamento desse conteúdo. Muito obrigado e até breve.